Olá, eu sou o pastor Emanuel, pastor da New Hope Brazilian Baptist Church. Seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje a gente vai ter um programa diferente. Semana passada eu ministrei lá em nossa igreja uma mensagem que foi de fato muito especial. A gente pôde sentir a presença de Deus e ouvir a voz de Deus de uma maneira muito única. E algo que nós sentimos no coração foi o desejo de compartilhar essa mensagem com você. O título da mensagem é Como Enfrentar as Tempestades. Nessa mensagem, vocês vão ouvir princípios práticos sobre como enfrentar as dificuldades, os problemas, os momentos tempestuosos da nossa vida. Nós vamos ter neste programa a oportunidade de assistir essa mensagem em duas partes. Na primeira parte, vocês vão ouvir os dois primeiros princípios, o princípio da fé e o princípio da obediência. A segunda parte dessa mensagem, vocês vão assistir na semana que vem, onde nós vamos falar sobre o princípio do cuidado próprio, o princípio da gratidão e o princípio do trabalho. Todos estes princípios são bênçãos do Senhor, formas que o Senhor nos orienta para enfrentarmos as tempestades da nossa vida. A nossa oração é para que essa mensagem seja bênção na sua vida, que ela te encontre no momento em que você estiver e seja para você uma mensagem de Deus para te ajudar a enfrentar as tempestades da vida ou então para te ajudar a resgatar pessoas que estão no meio das águas das tempestades da vida. Que Deus te abençoe e que essa mensagem fale contigo, onde você estiver e quando você estiver assistindo essa mensagem. Deus te abençoe. Paulo está aqui preso, esperando o julgamento dele. E ele, então, por ver todo o movimento político, toda a corrupção que estava ali envolvida, ele apela para César. E por apelar a César, ele, então, fica ali aguardando o momento em que ele seria transferido para Roma. E ali, então, agora no capítulo 27, começa a viagem de Paulo para se encontrar com César. Ele, então, agora embarca nessa viagem, literalmente, embarca na viagem, porque ele entra nessa viagem rumo a Roma com um navio. E essa viagem de Paulo para Roma é uma viagem repleta de tempestades. Desde o começo da viagem, a gente já consegue ver os problemas que ele enfrentou em alto mar. Capítulo 27, ele começa registrando toda essa dificuldade, o mau tempo, e chega no ponto ali no capítulo 27, no verso 10 e 12, em que Paulo alerta o comandante e toda a tripulação, olha, o mar não está bom para viagem, a melhor coisa é a gente parar e esperar para depois a gente seguir viagem. Só que eles não deram ouvido para Paulo, eles seguiram viagem e a situação foi ficando cada vez pior, a tempestade foi ficando cada vez mais forte, o risco de morte se tornou cada vez mais evidente, até que chega ao ponto de lermos as seguintes palavras no verso 18 a 20. Atos capítulo 27, do verso 18 ao verso 20. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Chegou nessa situação onde a tripulação falou, não tem como, a gente vai morrer. Estamos em alto mar, é só chuva, dia e noite, e o céu está fechado, a gente não consegue ver o sol, é só tempestade, já jogamos tudo que tinha aqui dentro desse barco fora, e a gente só vê cada vez mais água entrando, e a tempestade ficando cada vez mais forte. E é exatamente aqui em que Paulo começa a trazer para nós uma lição sobre como enfrentar a tempestade. A gente vai pegar aqui a forma como Paulo enfrentou essa tempestade, e nós vamos tirar lições para a nossa vida sobre como nós enfrentamos as nossas tempestades. A tempestade que Paulo enfrentou aqui era uma tempestade literal. Era água caindo do céu, era um barco no meio do mar, era vento vindo de todo quanto é lado. Essa era a tempestade que Paulo entrou. Mas é interessante notar que os princípios que Paulo usou para enfrentar aquela tempestade,
eles são aplicáveis às outras tempestades que nós enfrentamos na nossa vida. Não tempestades literais, mas tempestades na área do relacionamento, na área financeira, na área espiritual, tempestades. Eu creio que essa analogia de dias difíceis, dias em que a gente não tem esperança, associar estes dias com a tempestade, para nós faz muito sentido, porque quando nós olhamos para essa figura de tempestade, nós olhamos para um cenário onde não vemos esperança, onde as nossas bases estão sendo ameaçadas. A gente tem tido um pouco mais forte o significado de passar por uma tempestade, toda a destruição da tempestade nesses dias, porque nós temos como background o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente viu que uma grande tempestade, uma grande força da água pode fazer com o estado inteiro. E o que o Senhor vai nos ensinar aqui é como enfrentar as tempestades da nossa vida, porque muitas vezes a gente passa por esses momentos. Momentos em que parece que vem a água e vai colocar tudo por água abaixo. Vai acabar com tudo aquilo que a gente sonhou, que a gente não tem mais esperança. E a nossa maior dificuldade é o que fazer nesse dia. O que a gente tem que fazer, como agir, como reagir, a quem recorrer, como recorrer. E Paulo enfrentou isso de uma maneira literal. E nós vamos olhar para as reações de Paulo dentro daquele barco e vamos aprender com ele como enfrentar a tempestade na nossa vida. Eu não sei se você hoje está passando por uma tempestade. Não sei se você olha para o seu casamento e fala, bom, aqui tem uma tempestade. Relacionamento com os filhos, aqui tem uma tempestade. Ou no trabalho, ou na saúde. Eu não sei se você hoje está enfrentando uma tempestade, mas essa mensagem é para você que está enfrentando uma tempestade. Eu não sei qual área que essa tempestade se manifesta na sua vida hoje, mas essa mensagem é para você que está passando por uma tempestade. Mas essa mensagem também é para você que está tudo bem hoje, mas que quer aprender com a palavra de Deus como se preparar para o dia difícil. Porque a gente sabe que nessa vida a gente vai enfrentar tempestades, nós vamos enfrentar dias difíceis. A questão não é se vamos ou se não vamos, a questão é quando vamos e se nós vamos estar preparados para enfrentar. E a palavra de Deus, sabendo disso, que vamos enfrentar dias maus na nossa vida, na nossa jornada, deixou textos como esse, para nos ensinar a enfrentar as tempestades. Bom, tendo isso em vista, esse pano de fundo, esse cenário que se construiu aqui na jornada de Paulo, vamos para a primeira, vamos chamar de princípio. O primeiro princípio de como enfrentar a tempestade. O primeiro princípio é o que chamo de princípio da fé. Mesmo que a tempestade tire tudo, não permita que a tempestade lhe tire a fé. Esse é o primeiro princípio. Se a tempestade bater à sua porta, chegar na tua casa, no teu casamento, na tua vida, na tua saúde, no teu trabalho, mesmo que ela lhe tire tudo, não permita que a tempestade lhe tire a fé. A gente vê isso na vida de Paulo, na história de Paulo, nesse momento específico na vida de Paulo, no verso 22 até o verso 25. Veja o que Paulo narra para nós aqui. Mas agora, recomendo-lhes, essa aqui é a fala de Paulo, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas um navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Eu creio em Deus que me acontecerá do modo que me foi dito. Veja, a fé de Paulo aqui ela é destacada. Imagina que Paulo está no meio do mar, não consegue ver terra em nenhum dos lados, não consegue ver sol em cima da cabeça, é só chuva, e aí aparece um anjo para ele no meio da noite. E a mensagem do anjo é, Paulo, fica tranquilo, vocês não vão morrer, o barco vai ser destruído, mas vocês não vão morrer. Peraí, como é que a gente não vai morrer? A gente está no meio do mar. Por mais que a gente saiba nadar, mas é meio do mar, a gente não está vendo terra, tempestade, nem o barco está aguentando a tempestade. Como é que a gente sem barco vai ter vida? Mas mesmo diante de uma palavra que parecia absurda aos olhos humanos, Paulo consegue encontrar paz. E diz o texto aqui
que Paulo vira para aqueles homens e falam: tenham coragem, tenham ânimo. O anjo aparece para ele e diz: não tenha medo. E é exatamente isso que Paulo vivencia. Diante da tempestade, Paulo tem coragem, Paulo não tem medo, Paulo tem ânimo, Paulo tem vida. A pergunta é: de onde Paulo tirou tamanha fé no meio da tempestade? O texto responde para a gente: foi de uma conversa que ele teve com um anjo do Senhor. Foi por ouvir o anjo do Senhor que ele encontrou uma fé que a tempestade não foi capaz de afogar. Aqui nós aprendemos uma lição sobre a palavra de Deus. Que anjos são a prova de fogo, como no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas também anjos são a prova d'água, como no caso de Paulo. O que isso significa para nós? Não apenas que anjo não queime e que anjo não morre afogado, mas que anjo, a palavra anjo, significa mensageiro, aquele que entrega a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos encontra em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer momento na nossa vida. E ela é capaz de trazer para nós a coragem que precisamos para enfrentar as nossas dificuldades, a vida que precisamos para enfrentar as nossas tempestades, a paz que tira do nosso coração todo o medo, é desse encontro com Deus. Eu sei que não é fácil manter a fé quando o navio está afundando. Mas é importante que a gente não perca a fé para que a gente tenha a vida, o ânimo, a força para continuar lutando. Porque veja, Paulo só encontrou coragem e ânimo porque ele tinha fé. Eu creio que tudo que Deus falou vai se cumprir. Por isso, ânimo, por isso, coragem. Se tira de nós a fé, vai embora junto a coragem, vai embora junto o ânimo. A fé é a âncora da nossa coragem. A fé é a âncora do ânimo que temos para lutar e para enfrentar as nossas batalhas. Por quê? Porque ela é a garantia que o Senhor está no controle. Ela é a garantia que, apesar do barco afundar, o Senhor vai nos proteger, vai nos guardar, mesmo sem barco. Tira a fé, acabou a esperança. Por isso, se você está enfrentando uma tempestade, ou vai enfrentar uma tempestade, o que Paulo nos ensina é: converse com a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Foi pela conversa que teve com um anjo que a fé de Paulo foi alimentada. É pela conversa que temos com Deus, todos os dias, que a nossa fé é alimentada. É aqui que nós vamos aprender quem Deus é, vamos aprender sobre o tamanho de Deus, vamos aprender um pouco mais sobre o poder dEle, sobre os planos dEle, sobre a orientação dEle. É não apenas no ler a palavra de Deus, mas é no meditar. É no fazer isso, mas também em diálogo com o Espírito Santo que habita no nosso coração, no nosso tempo de dobrar os nossos joelhos, orar, falar com Deus. Isso é que alimenta a nossa fé. Muitas vezes, quando a gente enfrenta uma tempestade, a gente acaba se distanciando de Deus. Principalmente quando a gente está fazendo tudo certo, as coisas estão dando tudo errado. Quando a gente está fazendo coisa errada e vem problema para cima da gente, a nossa reação natural é: bom, deixa eu me arrepender antes que a coisa fique pior. É o efeito Jonas, sabe? Que vai parar lá na barriga do grande peixe: bom, deixa eu me arrepender aqui antes que seja tarde demais. Aí ele se arrepende, aí volta para Nínive. Mas quando a gente está fazendo tudo certo e está dando tudo errado, a nossa tendência natural é a nossa fé esfriar. A gente fala: peraí, Deus, eu não estou fazendo nada errado. E a gente vai esfriando na fé. Veja Paulo. O que Paulo estava fazendo de errado para que aquela tempestade viesse do jeito que veio na vida dele? Nada. Absolutamente nada. Ele estava pregando o evangelho. Mas mesmo assim, a tempestade bateu no barco dele. E no meio desse momento, Paulo estava conversando com Deus. Paulo estava ouvindo a mensagem de Deus. E é esse o elemento principal que nós podemos extrair logo no começo da tempestade da vida de Paulo. Quando a tempestade bater na nossa vida, que tire tudo, mas que não tire a nossa fé. E para que a nossa fé não afunde no meio da tempestade, nós precisamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Nós precisamos estar em um relacionamento íntimo, verdadeiro e profundo com Deus. O primeiro princípio para enfrentarmos as tempestades da nossa vida é fé. Alimente a fé em Deus. Cuide dessa fé, porque é ela que vai te fortalecer para enfrentar a tempestade. Primeiro princípio, fé. Segundo princípio, obediência.
A obediência é a condição para desfrutar da promessa. Esse é o princípio. Você precisa ter fé, mas você precisa ter uma vida de obediência ao Senhor no meio da tempestade. Porque a obediência é aquilo que me habilita para viver a promessa de Deus para a minha vida. Eu sei que talvez agora possa estar soando um pouco estranho, até um pouco legalista, né? Mas a salvação não é pela graça. Mas antes que você chegue em qualquer conclusão desse tipo, deixe-me ler o texto e explicar o que estou querendo dizer com isso. A gente segue lendo o texto e agora a gente vai para o verso 30 até o verso 32. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam os barcos salva-vidas e o deixaram cair. Eu não sei se você notou isso, mas nós temos aqui uma aparente contradição. No verso anterior, Paulo chega e diz: o anjo apareceu para mim à noite e falou: ninguém vai morrer. Alguns versículos depois, Paulo está dizendo: se eles não ficarem no barco, ninguém vai se salvar. Não é contraditório? Ele não falou que é todo mundo viver? Agora ele está falando que sim, tem uma possibilidade de morrer? O que acontece aqui é que a verdade é que podemos naufragar mesmo com promessa se nós decidimos desobedecer. Mesmo tendo promessa de Deus sobre a nossa vida, mesmo tendo uma palavra de salvação, mesmo tendo uma palavra de esperança sobre a nossa vida, se nós desobedecemos, se nós pularmos fora do barco da obediência, sim, mesmo com promessa, a gente pode naufragar. Quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente vê exatamente isso. E talvez aqui venha aquela pergunta: mas espera aí, quando eu aplico esse princípio na minha caminhada de fé, isso gera um choque com a questão da salvação é pela graça, porque o que está sendo falado aqui é que a obediência é a condição para desfrutar da promessa. Se existe uma promessa de salvação para a minha vida, como eu posso condicionar isso a um ato de obediência? Sim, a salvação é pela graça, não é mérito, não é nada que a gente possa fazer que a gente vai conseguir conquistar a salvação. A gente não compra a salvação pelos nossos méritos. Entretanto, existe uma condição para a gente desfrutar da salvação. Não é todo mundo que vai para o céu. Quem vai para o céu? Apenas aqueles que creem e são batizados. Aqueles que creem e são batizados serão salvos. Mas quem não crê já está condenado. Ah, pastor, mas tem como ir para o céu sem ser batizado? Tem como. A gente está aí dentro do campo não do ideal, mas daquela realidade em que a pessoa não pôde passar pelas águas do batismo, como aconteceu com aquele ladrão na cruz. Entregou a vida para Jesus, creu em Jesus como Salvador e o Senhor Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas a regra da caminhada de crescimento e desenvolvimento de fé é crer e ser batizado, será salvo. Nós temos aqui a condição para a salvação, a condição para desfrutar a promessa. Quando nós trazemos isso para a tempestade da nossa vida, a mesma realidade se aplica. Existem palavras do Senhor sobre a bênção dele sobre nós, sobre os caminhos de vida que ele quer nos conduzir. Todas essas promessas estão na palavra de Deus. Tudo isso é verdade. O que Deus falou aqui nessas páginas não diz respeito apenas às pessoas, aos homens e às histórias e mulheres e crianças daquela época. Não, isso diz respeito a nós. Essas promessas são sobre nós. Entretanto, se nós não trilharmos o caminho da obediência a estes princípios, nós não vamos desfrutar das promessas que acompanham estes princípios. Trazendo isso para o campo prático, existem princípios de Deus para o casamento. Se nós quebrarmos esses princípios no casamento, você pode morrer orando. Você não vai viver a promessa de Deus. Princípios para o casamento. Eu tenho que cuidar da minha esposa como um vaso mais frágil. Se meu casamento está em crise e eu estou tratando a minha esposa na sola do pé, com grosseria, eu estou quebrando o princípio. Mesmo tendo uma promessa de Deus, mesmo tendo a vontade de Deus, a bênção de Deus, se eu estou quebrando o princípio, eu não desfruto dessa promessa.
Existe um princípio na educação dos filhos. Ensina a criança no caminho que deve andar. Existe um princípio de não provocar a ira do filho. Se eu quebro esses princípios, mesmo existindo promessas que serão benditos tu e a tua geração, eu não desfruto dessa promessa. Existe princípio para os negócios. Que devemos ser honestos, que não devemos fazer sociedade com o mal, que não podemos roubar. Por mais que eu ore pelos meus negócios, se eu quebro os princípios, não vai ter como viver as promessas de Deus. Quando nós olhamos para esse texto de Paulo, Paulo está dizendo, existe uma promessa de Deus que nos diz, vocês vão viver. Mas essa promessa está situada sobre a realidade desse barco aqui. Se vocês pularem do barco, Deus não tem compromisso com o caminho que você decidiu trilhar. O compromisso dele é com os caminhos que ele diz que são caminhos de vida. Todos os caminhos que Deus aponta para nós e diz isso é verdade, isso é o certo. Se nós seguimos, não há o que temer. No final deste caminho, tem um cumprimento da promessa de Deus. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. No momento da tempestade, muitas vezes, somos pressionados de vários lados. Vai aparecer o caminho mais rápido, vai aparecer uns botes salva-vidas, um jeitinho para resolver os nossos problemas. O que Paulo está nos ensinando aqui é que, se quisermos sobreviver às tempestades da nossa vida, no momento de tempestade, tem de ser um momento de fidelidade também. Porque a tempestade vai passar, mas as consequências das atitudes, das decisões que tomamos no meio da tempestade, elas irão nos acompanhar. Se você está passando uma tempestade no seu casamento e você decide criar um atalho, arrumar um jeitinho, fazer algo que quebra um princípio, a tempestade pode passar no casamento. Mas aquilo que aconteceu, a sua decisão, isso vai te acompanhar. Você pode estar passando por um momento difícil na sua empresa. Esse momento vai passar, mas aquilo que você fez naquele momento, aquilo ali vai te acompanhar. E a garantia que essa tempestade vai passar e tudo vai terminar bem, depende do que você faz no meio da tempestade. Porque você pode, sim, no meio de uma tempestade, sucumbir, morrer. No meio da tempestade de um casamento, você pode acabar de matar seu casamento. No meio da tempestade de uma financeira, na sua empresa, você pode acabar de matar por quebrar princípios cristãos. Princípios que o Senhor nos apresenta. O que a palavra de Deus nos diz e nos ensina aqui por meio da vida de Paulo, no momento de tempestade, tenha fé e seja obediente. Seja fiel. É no momento de fogo que a nossa fé é provada. Isso significa que é no momento de fogo em que temos de tomar a decisão de fidelidade e de obediência. É ali. Ali é o momento em que nós, de fato, provamos a quem servimos, em quem confiamos e onde está a âncora da nossa vida. Paulo nos ensina o princípio da fé, Paulo nos ensina o princípio da obediência.